E aí, galera do primeiro ano, como é que vocês estão? Muitas dúvidas? Eu hoje vou responder aqui a dúvida do amigo de vocês, o Gabriel, que ele pediu para que a gente pudesse dar uma revisão a respeito da fórmula da função afim, que ele ficou com algumas dúvidas. Mas para isso, a gente vai fazer uma revisão mais fixada em relação ao que é uma função afim, trabalhando com aquele resumo que eu pedi para vocês fazerem. Então, vamos lá. Então, a gente vai fazer aqui, ó, a função afim. O resumo, ele pergunta assim, qual é o formato da função afim? Então, a função afim, ela tem um formato, que é y é igual a ax mais b. E aí, ele pergunta assim, o que representa a letra A na função afim? Então, aqui, ó, a gente tem a nossa letrinha A. Opa! Balancei aqui a câmera. Isso. Aqui, ó, a gente tem a letra A. Esse Azinho aqui, ó, que tá em verdinho aqui agora, ele representa o coeficiente angular da sua reta. O que é isso? É a inclinação que essa reta vai ter. A inclinação que a reta vai ter. Como assim, professora? Então, vamos ver aqui, ó. Se eu tenho um A que ele é positivo, a inclinação é crescente. Mas se eu tiver um A que ele é negativo, a inclinação é o quê? Decrescente. Ok? Então, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui agora. Eu tenho y é igual a menos x mais 1. Então, nesse exemplo aqui, ó, qual é o valor do A? O A é menos 1 e o B? O B é 1. Perceba que o meu A é negativo. Então, a inclinação dessa reta vai ser decrescente. Na hora que eu esboçar esse gráfico, eu já sei que ela tem que dar uma reta nessa direção aqui, ó, decrescente. Isso ajuda muito na hora de esboço de gráfico, de entender também qual a inclinação dela, várias coisas. E agora, quem é aí a outra pergunta do nosso resumo? Qual é o valor de A se você não tem essa função afim dessa forma aqui dada para você? Mas a informação que você tem é que o f de 1 é igual a 11 e f de 5 é igual a 7. Muito bem, eu tenho condições de descobrir o A com essa relação aqui? Tenho. Olha o que a gente pode fazer. Eu sei que o meu A vai ser o quê? A f de 5 menos a f de 1, dividido pelo próprio item lá. 5, que é o x, menos o outro x. Quem que é minha f de 5? 7. Quem que é minha f de 1? 11. 5 menos o 1, 4. E aqui, ó, o 7 menos o 11 também vai dar 4, né? Então, o meu A é menos 1, nesse caso aqui. É assim que descobre o A, quando você não tem a reta, a função na forma ax mais y igual a ax mais b. Ok? Muito bem. Agora, ele pergunta, a letra B, o que ela informa na função afim? Então, agora a gente vai trabalhar com a letra B. Então, vou repetir aqui a nossa função afim aqui embaixo de novo, para facilitar para vocês. Y é igual a ax mais b. O b, ele é o coeficiente linear da reta. Ele é aonde corta o eixo y. Então, por exemplo, se a gente tem essa funçãozinha aqui que eu dei de exemplo aqui. O b aqui, ó, ele é 1. Então, se você traçar, esboçar aqui, ó, o gráfico dessa reta aqui é o x, aqui é o y. Aonde que ele tem que bater no y? Em 1. Tá aqui. Qual vai ser a inclinação dessa reta? Assim. Mas aonde que ele vai encostar aqui no x? Vamos agora fazer o zero. Quem que é o zero da função? Zero da função.
Como que a gente calcula o zero de função? É o x é igual a menos b sobre a. Se você não quiser decorar a fórmula, o que você faz? Você pega a sua função que você tem aqui, que é y igual a menos x mais 1, e você iguala essa função aonde? A zero, porque é onde o y é zero, é o zero da função. Eu quero saber aonde que o y é zero. Então, a gente vai fazer isso aqui agora. A minha função é y é igual a menos x mais 1. Para eu saber o zero dela, eu igualo a zero. Vai ficar menos x mais 1, passa para lá, x é igual a 1, ó. Então, aqui, ó, encosta bem no 1. Aqui e no 1 aqui, ó. Então, a minha reta vai ser desse jeitinho aqui. Ó. Esse é o esboço da minha reta. Sabendo isso, não precisa nem ficar fazendo aquele tabela, montando gráfico, sabe? Agiliza bastante. Mas veja, e se eu usasse a fórmula, professora, ao invés de fazer igualar a zero? Dá no mesmo, vamos usar a fórmula aqui para você ver, ó. X é igual. Quanto que é o B? 1. Então, menos 1. Quanto que é o A? Menos 1, certo? Ó, o A é menos 1 e o B é 1. Só que a fórmula aqui é menos B. Então, menos B fica menos 1. Sobre o A, que é menos 1. Então, o X é 1, positivo. Que é o que a gente tinha achado quando igualou a zero. Então, você pode ou fazer igual a zero, ou usar a fórmula, que x é igual a menos b sobre a. Então, você decide o que você quer usar. Se você quiser igualar a função a zero, ou se você quiser já achar o zero da função. Com essa formulinha aqui. Então, a gente relembrou algumas coisas. Agora, no resumo, que ele estava pedindo aqui da função afim, vou colocar aqui que é o resumo. Ele pede para você esboçar o gráfico aqui da função, ele pede aqui, ó, esboce o gráfico da função f de x igual a menos x mais 12. Muito bem. Então, vamos por aqui, ó. Como agora eu tenho que é o y é igual a menos x mais 12. Quanto que vale meu A? Menos 1. Quanto vale o B? 12. O que eu já sei? Fazendo a nossa revisão de hoje. Eu sei que vai cortar o Y bem no 12. Então, ó, já vamos fazer aqui. Bem aqui, vamos supor que aqui é o 12, né? Tudo pequenininho aqui, tá aqui é 12. Então, bem aqui é o que ele vai cortar. Ah, o A é menos 1. Então, ela tem, quando a inclinação, quando o A é negativo, a inclinação é para baixo, é assim. Agora, onde que eu vou cortar? Vou aqui usar, então, a fórmula do zero da função. Vou colocar aqui, ó. O zero de função x é igual a menos b sobre a. X é igual. Quem é o b? 12. Menos 12. Quem é o a? O a aqui a gente viu que é menos 1. Então, menos 1. Então, x é igual a 12. Então, aqui vai cortar bem no 12. Então, aqui, ó. Esse é o esboço do nosso gráfico, quando a função, que é f de x ou y, é igual a menos x mais 12. Tá vendo? Não precisei nem montar a tabela. Esse era o resumo que eu tinha pedido para vocês. Espero que tenha sido bom a correção desse resumo. Muito bem, então agora a gente vai lá para a fórmula de função afim, que são as dúvidas que a gente recebeu de alguns colegas. Então, vamos lá. A gente vai agora lá na página. Deixa eu anotar aqui. A página é a 49, que é bem o item, os exercícios da fórmula de função afim. Exercício 19. Então, vamos ver lá. Tá bom? Página 49, exercício 19. A mesma empresa anterior verificou a lucratividade obtida com a venda dos seus produtos no mesmo período e constatou o que está expresso na tabela. Então, a gente tem uma tabelinha ali. Ele dá o dia, ele dá a quantidade vendida, de vendas, e ele dá o lucro em reais. Muito bem, olhando aqui, ó. Então, ele falou que foi segunda, terça, quarta, quinta e sexta.
Aqui são 300 peças, 430, 226 peças, 310, 180. Agora, a gente tem um lucro de R$ 72,00, R$ 267,00. Aqui, ele tem prejuízo de R$ 39,00. Aqui, ele tem um lucro de R$ 87,00. E aqui, ele tem um prejuízo de R$ 108,00. Tá? Então, é isso aí, a nossa tabela. Muito bem. Agora, ele pergunta, no item A, determine a fórmula da função que associa o lucro com a quantidade vendida. Então, ele quer o lucro, tá certo? Com a quantidade vendida. Então, o X aqui, ó, é a quantidade vendida e o L aqui vai ser o lucro. Então, ele quer isso. Então, ele quer uma função do lucro em quantidade. Então, a gente vai ter o quê? É AX mais B. Agora, a gente vai calcular aqui, ó. Se eu pegar 300 peças, então, L de 300 é quem? É igual a 300, né? Mais B. Se a gente pegar aqui, ó, e isso, esse L de 300, a gente sabe quanto que é? 72. Então, a gente tem isso aqui. Então, vai ficar 300A mais B é igual a 72. Agora, se a gente pegar aqui, vamos supor, o 430. Então, L de 430 é igual a A vezes 430, porque no lugar do X eu tô colocando o valor dele, mais B. Então, vai ficar 430A mais B, eu também sei o valor, 267. Com isso, eu gero um sistema. Gero ou não gero? Gero. Então, olha aqui, ó, vai ter 300A mais B é igual a 72, e 430A mais B é 267. Então, a gente tem esse sisteminha aqui. O que a gente pode fazer? Diminuir um do outro. Vamos só inverter assim? Eu vou colocar esse para cima e esse para baixo, tá bom? Só para... Ah, pode. 430A mais B é igual a 267. E 300A mais B é igual a 72. Então, eu vou diminuir aqui, ó, uma equação da outra. Então, a gente tem aqui o quê, ó? 430 menos 300 dá 130. A. B menos B fica 0. E 267 menos 72, aqui fica 5. Aqui empresta 1 fica 1. E 7 para 16 são 9, né? Então, fica 195. Então, vai ficar aqui. 130A é igual a 195. E o A vai ficar igual a 195 dividido por 130. Percebe? Se você fizer essa divisão aqui, ó, vamos fazer a continha aqui. 195 dividido por 130. Vou pegar 1. Fica 130. Aqui, 130. Fica 5, que dá 6. Coloca uma vírgula, coloco 0. Eu acredito aqui que vai ser 5, né? Ó, 5 vezes o 0, 0. 5 vezes o 3, 15. 15 vai 1, isso, ó, deu certinho. Então, a gente viu que o A é igual a 1,5. Então, já achei o A. Agora, eu posso achar o B. Eu escolho uma das duas equações e acho o B. Então, vamos fazer aqui. Escolher essa aqui de cima. 300 vezes 1,5 mais B é igual a 72. Então, B é igual a 72 menos essa multiplicação aqui. 1,5 é 3 meios. Eu gosto de trabalhar com fração, né? Tem gente que odeia, mas eu faço, facilita, ó. 300 dividido por 2 é 150. Daí 150 vezes 3 dá 450. Então, B é igual. Agora, vamos fazer a conta. 450 menos 72. Ó, que dá 8. Aqui vai ficar 4. E aqui fica 1 e aqui fica 3.
Então, fica 7 menos 378. Então, B é menos 378. Então, qual que é a nossa função? Y é igual a x mais b. O A eu descobri, que é 1,5. Então, Y é igual a 1,5x mais, menos o B, que é 378. Então, essa é a nossa funçãozinha que a gente queria. Nossa, professora, mas será que não tem uma outra forma de resolver esse item A? Então, eu resolvi por sistemas, mas também tem outra forma. Então, a gente vai fazer aqui a hora da outra forma para vocês verem. Então, vamos lá. A tabelinha, eu vou manter a mesma aqui, porque ela é a mesma. Só estamos agora mudando a forma de resolver. Vou mudar aqui. Vou colocar aqui, ó. Então, a nossa tabelinha tá aqui. Não vou reescrever, tá bom? Então, ó, eu posso pegar aqui para encontrar o A, pela fórmula dele, como eu tenho a tabela, eu posso pegar pares. Vamos pegar esses dois aqui, ó. Então, aqui, ó, vai ficar a F, que é o lucro, que é 267 menos 72, que é a minha F. E aqui vai ficar embaixo os valores que eu tenho, ó, 430 menos 300. Então, meu A vai ficar igual 267 menos 72, a gente fez essa conta já, dá 5, que dá 195. E 430 menos 300 dá 130. Lembra que a gente tinha achado isso? Até a gente fez aqui, ó. Olha lá, ó. Quando a gente fez por sistema. E eu não gosto muito de sistema quando eu tenho tabela. Acho mais fácil usar a fórmula do A, mas tudo bem. Então, aqui a gente viu que essa conta vai dar 1,5. A gente já calculou isso, ó. Vou calcular de novo, né, gente? Ó, tá aqui, ó. 195 dividido por 130 dá 1,5. Então, já achamos o A. Então, tendo a tabela, a gente já acha o A. Agora, para achar o B, fica bem fácil. Eu vou pegar esse ponto aqui, ó. O primeiro, tá bom? Que o X é 300 e o L, que é o Y, é 72. Então, vamos lá. E Y é igual a AX mais B. O Y eu tenho, que é quanto? 72. O A eu já tenho, que é quanto? 1,5. O X eu tenho, que é quanto? 300. E o B que eu quero descobrir. Olha, bem menos conta. Eu prefiro isso. Mas o povo gosta de sistema. Então, olha aqui, ó, 72 é igual, quando tem tabela, dá pra ir direitinho aqui, bem mais fácil. Esse aqui vezes esse, a gente viu que vai dar 450. A gente já fez essa conta, lembra, ó? Até que eu transformei aqui, ó, o 1,5 eu tinha transformado para 3 meios. Aí eu peguei 300 dividido por 2 dá 150, 150 vezes 3, 450. A gente já sabe que é 450. Então, aqui, ó, vamos colocar aqui, ó. Ah, nossa, tabela, não posso tirar. Eita, então fica aqui, ó, 450 mais B. Então, B é igual a 72 menos 450. Perceba, eu passei isso aqui pra cá. Daí escrevi em espelho. Muito rápido? Então, vamos lá, fazer devagarinho. Vai ficar 72 menos 450 igual a B. Aí, aqui, eu só reescrevi. B é igual a 72 menos 450, tá bom? Então, B vai ficar igual a menos. Aí, agora sim que a gente viu o valor lá, que era... que a gente já tinha achado até pro B, 371. Que a gente também já tinha feito essa conta. Então, a minha função, eu já tenho como que é a minha função. Y é igual ao A, que é 1,5, x menos 378. Essa é a outra forma de resolver. Aí, você escolhe. O 19 você pode fazer por sistema, que tá aqui, feitinho, por sistema, bom, descontrada. E aqui o 19, da página 49, feito pela formulinha que a gente aprendeu do A, que era F de D menos a F de C, de D menos C, lembra? Então, a gente tem aqui, ó, na tabela, ó, a F é essa, do valor maior, menos a outra que é anterior, dividido pelo X, dessa aqui que é a maior, pelo o anterior a ela. Tá aqui. E aí, com isso, a gente acha também a mesma função que a gente achou aqui e que a gente achou aqui fazendo por sistema. Fechou? Então, vamos continuar aqui agora
no B. Foi isso que a gente tinha feito aqui no B. No A. Agora a gente vai fazer o B. Páginas. Aqui. Aí. Agora é o B. Então, vamos fazer o B, o 19, 49, página 49B. Qual a quantidade mínima a ser vendida para que não haja prejuízo? Então, ó, a quantidade mínima para que não tenha prejuízo, se você não, quando você não tem lucro. Para não ter prejuízo, é quando você não tem lucro. Então, o lucro tem que ser igual a quanto? A zero. Então, a L de X aqui, ó, tem que ser igual a zero. Então, o que é a minha L? A minha L de X eu já tenho, que eu achei no item A, né? É essa aqui. 1,5x menos 378. Então, ele quer saber a quantidade em que essa L que depende que esse lucro que depende da quantidade seja igual ao quê? A zero. Então, no lugar da LX eu vou colocar zero. Então, fica zero igual a 1,5x menos 378. Aí, eu isolo agora que tem a incógnita. Vou passar o 378 para o outro lado. Positivo. Estava negativo, passou positivo. Então, fica 1,5x. Agora, 1,5 que está multiplicando, passa dividindo. Então, fica 378 dividido por 1,5, que é igual a x. Então, x é igual... Aí, agora, a gente faz essa divisão. Então, 378 dividido por 1,5. A galera que tá com dificuldade em matemática básica, que não lembra como faz divisão com vírgula. Então, olha aqui, ó. Conta quantas casas após a vírgula tem. Quantas são aqui? Uma. Acrescenta um zero aqui, corta a vírgula. Agora, eu tenho o número 3.780 dividido por 15. Então, eu vou pegar o 37, fica 2, dá 30. Sobra 7, baixo 8. Aí, agora, eu vou multiplicar por 7. 7 vezes o 5, 30 e... Ah, eu acho que vai passar. Vamos ver aqui, ó. 15 vezes 7. 35 vão 3... 105. Então, a gente tem que fazer por 6. Mas 6 também vai dar 90. Então, é bem menos. Então, vou fazer aqui por 5. Isso, é por 5. Então, aqui vai dar 75. Ó, 5 vezes o 5, 25, vão 2. 5 vezes 1, 5 mais 2, 7, 75. Sobra 3, baixo 0. Então, dá 6. 6 vezes... Ah, não, 2, perdão. Pensei que era 5 e 15. Aqui. Desculpa, gente. 2 vezes 15, 30. Acabou. Então, a gente tem aqui 252. Então, a quantidade de peças mínimo que você tem que fazer, tem que produzir para ter lucro, não ter lucro, que ele falou que não quer ter prejuízo. Se não quer ter prejuízo, então o lucro é zero. Então, aqui vai ser 252 peças. Gente, lembra que lá no... Cadê o enunciado do exercício aqui, ó? Ele deu até a tabela. Até eu vou colocar aqui a tabela aqui de novo. Olha lá, ó. O mínimo aqui, ó, são 252 peças, certo? E aqui ele tem, por exemplo, 226 peças. Aqui ele já tem prejuízo. 180, então, mais prejuízo ainda. Então, para ele não ter prejuízo, tem que ser 252 peças. Por isso que essas aqui, os lucros, na verdade, foram prejuízo. Ok? Então, eu creio que se você tiver alguma outra dúvida da fórmula de função afim, me envie esse pedido. Então, hoje a gente fez a correção do resumo, fizemos toda a nossa revisãozinha aqui, bem bonitinho. Fizemos o exercício da página 49 e 19, tanto o item A como o item B. Tá vendo? A gente ainda fez o item A de duas maneiras, para que vocês saibam. Tanto substituindo pela fórmula quando você tem tabela é bem mais rápido, o cálculo é bem menos cálculos. E aí, depois a gente viu a situação que ele pediu. Ou então, você fazendo com mais cálculos, que é a montagem de sistema, que foi a primeira parte do exercício, que é por sistema. Galera, é isso. Amo vocês. Desejo um dia muito abençoado e espero essas dúvidas. Tchau!